Olá, sejam bem-vindos a mais um Mindful Play, o seu canal de autoconhecimento e de jogatina. Gostaria de fazer uma pergunta: você é agressivo? Sente irritabilidade? Hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a agressividade. E é engraçado que eu sempre falo sobre o autoconhecimento, sobre a meditação, sobre formulação e monitoração dos pensamentos, porque pensamentos geram sentimentos e emoções, positivas e negativas, né? Mas, mas que nem o yoga diz, o corpo e a mente e o espírito estão interligados. O que você faz no corpo altera a mente, o que você faz na mente altera o corpo. Então, se nos alimentamos bem, fazemos exercícios, temos um corpo saudável, a mente vai ser mais saudável. E pensamentos bons, pensamentos que não são nocivos para o nosso ser, nos fazem ter um corpo melhor, diminuir as doenças, melhorar o bem-estar em geral. Então, tudo que seria um agregado, né? E, e o porquê que eu estou falando nisso? Eu vou falar já diretamente sobre a serotonina. A serotonina é uma substância química que o corpo produz, né? Na verdade, ela é produzida a partir de um nutriente chamado triptofano, que basicamente ele é presente em alimentos como ovo, peixe, nozes, então castanhas, né? Basicamente 90% da serotonina ela é produzida no intestino e o restante é feito no cérebro. A serotonina está envolvida em várias funções importantes, incluindo a regulação do humor, controle da agressividade, apetite e digestão, sono, ciclo circadiano, memória e aprendizado. Então ela é muito importante porque se os níveis de serotonina estiverem baixos, os comportamentos agressivos e impulsivos tendem a aumentar. E basicamente a relação entre a serotonina e a agressividade, ela, ela vem de uma forma. Porque a serotonina ela controla a agressividade. Ela age em várias áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal e a amígdala, que são responsáveis por lidar com as emoções e controlar os impulsos. Então, o córtex pré-frontal ele é responsável pelos pensamentos, sentimentos, emoções, nosso controle, né, de tudo. E a amígdala seria uma parte do sistema límbico que controla querendo as emoções e as memórias, né? Mas a amígdala é responsável mais com as emoções. Então, quando os níveis de serotonina estão normais, a pessoa consegue lidar melhor com as situações irritantes, os comportamentos impulsivos e agressivos diminuem e a pessoa consegue pensar, né, racionalmente, com calma. E quando e quando ela tem níveis baixos de serotonina, aumenta a irritabilidade aumenta, o comportamento agressivo aumenta, impulsivo, como eu falei antes. Daí tem a redução de empatia e aí autocontrole. E a gente tem maior respostas emocional a estímulos negativos. Então, o, o sequestro emocional ele pode acontecer com frequência quando os níveis de serotonina estiverem baixos. Mas você me pergunta, mas como? Mas como que a gente reduz o nível de serotonina? E como que a gente aumenta o nível de serotonina? Esse neurotransmissor tão bom para nós.
o estresse. O estresse aumenta. Na verdade, diminui o nível de serotonina. Ele libera, com a liberação de cortisol, né? Hormônio do estresse, ele aumenta, ele inibe a produção de serotonina. E cancela, ó, fechou, não tem mais. Então, o estresse, ele tem um fator muito importante aqui. Então, aumentando a agressividade e a irritabilidade. Além do estresse causar ali pressão alta e coisa errada. E também, o que pode afetar a redução seria a deficiência de triptofano. O que é triptofano? Essa coisa difícil de falar aqui. É é o precursor da serotonina, né? Uma dieta pobre de triptofano, por exemplo, pobre em ovos, peixes, nozes é, e outras coisas que eu não me lembro mais, reduz a síntese de serotonina. A falta de exposição à luz solar, a privação do sono, então a serotonina ela é convertida em melatonina quando a gente dorme. Então quando a gente dorme pouco, aumenta a produção de serotonina, assim faz também, né, aumentar o nível do estresse. Porque o estresse, ele basicamente seria uma resposta natural do corpo para situações de luta ou fuga. Na verdade, situações de perigo, né? Então, daí o corpo ele libera, ele faz toda a modificação de cortisol, adrenalina, altera toda a respiração, altera todo o batimento cardíaco, faz com que a gente fique agressivo para se proteger. E quando a gente se protege, o corpo precisa de um descanso. E a melhor forma de evitar o estresse, eu vou falar um pouquinho mais além, que seria também como reduzir, ou como, na verdade, aumentar os níveis de serotonina no nosso corpo. Falando aqui ainda sobre os causadores do fator de baixa serotonina, seria o consumo excessivo de álcool e drogas. Também na alimentação tem um café, também o café ele ajuda a diminuir a serotonina. O glúten em excesso, massas. Porque o que acontece? O glúten e a massa causa ali a irritabilidade do estômago, né? E ele não consegue processar a serotonina. E eu já cheguei aqui, problemas intestinais. Quando a gente tem desequilíbrios no intestino, nós temos maior irritabilidade, maior impulsividade e comportamento agressivo. Então, o controle da alimentação vai ajudar também no estresse. Agora vamos entrar aí, voltando ali para o álcool e drogas. A gente é óbvio, todo mundo sabe dos efeitos do álcool, mas também muitas das pessoas querem curtir a vida, querem curtir aquele sentimento de bem-estar, né? Do que a proximidade com as pessoas nos trazem. E um álcool ele seria uma ferramenta de a gente ter esse convívio com as pessoas, né? Mas por que nós bebemos demais? Se isso faz mal? A gente tem que nos questionar, porque querendo ou não, o álcool ele também aumenta o estresse. Ajuda, né? Porque ele desregula todo o sistema.
E para aumentar os níveis de serotonina e reduzir a agressividade, seria uma dieta rica em triptofano, que é ovos, peixes gordurosos, nozes, sementes, chocolate amargo, banana. Ó, já começa na alimentação. Exercício físico regular. Aqui o exercício físico ele também entra na redução do estresse, porque o exercício físico ele aumenta a possibilidade de reduzir o cortisol e a adrenalina. Então, você fazer exercício aeróbico ajuda bastante. Ter a exposição à luz solar. A falta de vitamina D, ela reduz os níveis de serotonina. Então, a gente precisa ir pro sol. Normalmente o cara pega o carro, vai pro trabalho, fica ali, volta pro carro, vai para casa e fica dentro de casa e não tem acesso ao sol, né? É incrível como a alimentação também muda a nossa emoção. Além de a gente ser exposto à luz solar, a alimentação é muito importante. Técnicas de relaxamento, ela ajuda a gente a reduzir os níveis de estresse e também aumentar a serotonina no nosso corpo. A meditação, o yoga. O canal aqui é de Mindfulness, é Mindful Play. É Mindful Play, que é a meditação e a jogatina que a gente faz. O que eu gosto muito, né? O autoconhecimento, as ciências mentais e os jogos. E a meditação, ela é muito importante. Eu venho meditando ultimamente. E ontem eu meditei bastante. E eu percebo essas mudanças. O ato de você silenciar a mente e reduzir os pensamentos vai ajudar. Mas como eu falei no começo do vídeo, não adianta a gente só cuidar dos nossos pensamentos com a meditação. Porque o corpo é interligado com a mente é interligada com o corpo. E muitas das vezes eu esquecia disso, sabe? Eu meditava, cuidava dos meus pensamentos, lia bastante e eu continuava irritado. Continuava explodindo. E a minha alimentação era toda zoada. Comia muitas massas, comia pão, maionese, coisas gordurosas, embora eu não coma carne. A minha alimentação era muito pobre. E no momento que eu cuidei e agora eu percebi que o glúten também está me fazendo mal, eu percebia a diferença entre quando eu me alimentava mal e agora quando eu estou me alimentando melhor, comendo bastante nozes e frutas, alimentos saudáveis em geral, né? Antes eu comia um pão francês lá com queijo, maionese, bastante maionese. Agora eu como, esqueci o nome do... Como que é? Que nem nozes? Esqueci o nome daquele negócio. Mas tudo bem. Granola. Granola com abacate, banana. Então... E agora eu senti uma mudança. Então o autoconhecimento ele vem de você observar a si mesmo. O que você ingere. Não estou falando só de alimento também. Antes de dormir, vamos para a telinha e assistimos programas de ação, muita violência. Isso atrapalha o sono. O sono reduz a serotonina, reduz a melanina. Redução do sono. Então, é uma coisa. E ter um sono de qualidade vai aumentar a serotonina. Então, os baixos níveis de serotonina são fortemente associados a comportamentos agressivos e dificuldade em regular as emoções. A adoção de hábitos saudáveis, como a dieta rica em triptofano, exercício físico, sono de qualidade, controle do estresse, é essencial para aumentar os níveis de serotonina e promover um comportamento mais equilibrado e menos agressivo. E, eu agradeço a todos aqui por estar
no chat respondendo. Muito obrigado, agradeço. Agradeço a todos por assistir esse vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva. Valeu, muito obrigado, viu?